Oi, pessoal, aqui é a Cláudia do Universo em Tramas. Então, nós estamos aqui para a nossa aula da almofada de minuto, né? Que eu prometi para vocês já tem um tempo, mas eu não fiz nada. Tá aqui o meu quadrado, né? Então, nós vamos usar esse tear, que é tear de 42 por 42 centímetros da Tear Brasil. Então, ele vai ser o nosso companheirão aqui. Vocês estão vendo, né, do alto, que ele tem essa distribuição, que a gente diz que é uma distribuição de 3, né, de 3 em 3 pinos, né, então eu vou mostrar depois com um pouco mais de detalhe, assim que eu conseguir ajeitar a câmera, mas vocês veem que ele tem uma distribuição de 3 em 3 pinos, que é justamente a característica do tear tridente, né, então a gente vai conversar a respeito desse tear, né? A visão do alto aqui, ela vai ser uma visão útil pra gente, porque ele é grandão, mas eu vou tentar trazer um pouco mais próximo aqui, pra gente poder, então, ver, né? Como é que funciona o tear tridente, como é que nós fazemos a distribuição, tá? Eu vou só mostrar o que eu já fiz, aproveitando a nossa câmera, eu já fiz uma parte aqui da nossa almofada tridente, então eu adiantei algumas coisas, tá? É óbvio, né, que o nome almofada de minuto, ela é simplesmente uma alegoria, né? Ela é só mesmo uma maneira simpática de dizer que a gente consegue fazer uma almofada dessa até de maneira bastante rápida, né? Sem a gente ter muita frescura, né? Então, eu vou só mostrar para vocês o que eu já fiz. Eu já fiz esta parte, né? Eu produzi essa padronagem aqui com 2 fios, né? Os nossos companheiros de hoje são os fios Super Trama, tá? Então, eu tô só dando nome aqui, não é merchan, antes que alguém fale, isso não é merchan, mas já fazendo, né? Então, eu tô usando o fio Super Trama da Círculo. Quem quiser saber a cor, é a cor 7625, que é esse marrom, né? Não sei, né? Alguma coisa um pouco mais perto do esverdeado, dependendo de como você olha, dependendo da luz. E eu misturei com esse outro Super Trama que eu tinha, que era a cor 7650, tá? Que é esse bege. Então, eu tinha esses fios, são fios grossos, que eles são bastante adequados para trabalhar aqui e trabalhar do jeito que eu queria mostrar, né, para vocês. Uma maneira que a gente tem de poder trabalhar com o tear tridente. Não é nada de excepcional, com certeza já viu isso antes, né? Mas a gente consegue algumas coisas interessantes e uma trama bem fechada, que é a ideia aqui da minha almofada, né? Então, eu tenho essa metade que eu já fiz e eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente faz essa almofadinha. Pra gente adiantar, a almofada em si, ela já tá pronta. Então, o que nós vamos produzir é a capa, né? Isso daqui, tá? É um TNT branco. E eu enchi isso daqui de manta siliconada, que é o que eu tenho aqui, né? Porque eu faço muitos bonequinhos e tal, e eu gosto daquele enchimento de boneco mesmo, né? Mais do que eu gosto de flocos. Mas se você tiver flocos, não tem problema algum, né? Ó, então isso daqui é um quadradinho de almofada, tá? Que eu fiz. Não tem dificuldade, realmente, você pode costurar a máquina, você pode fazer costura à mão, que também é fácil, né? Então, eu produzi aqui já para deixar pronta, só pra gente aplicar a capa, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu já fiz uma metade dessa capa, nós vamos produzir a outra metade. Então, eu vou agora colocar numa visão um pouquinho mais de perto, só pra gente poder, então, fazer algumas discussões a respeito de como que a gente trabalha com o tear tridente. Na verdade, eu já tenho um vídeo no canal que mostra, tá? Se vocês só procurar Parceria Tear Brasil nas playlists, e aí você vai ver que eu tenho um vídeo já mostrando como é que a gente trabalha com o tear tridente, tá? O que nós vamos fazer, aquela ali é uma montagem comum, né?
simples, e o que nós vamos fazer é só algumas pequenas mudanças para adaptar no desenho aqui e deixar a trama mais fechada, né? Que esse fio aqui, ele engana. Você tem a impressão de que ele é um fio assim grosso, e é uma fita, né? Na verdade, ele é uma fita, ó, até botar mais pertinho aqui de vocês. Tô acertando aqui. Então, ele é uma fita, ó, tá? Uma fita grossinha, só que quando você trabalha, ele vai fazer isso, tá? Então, o que que acontece? De uma coisa larguinha, ele passa uma coisa estreitinha. E aí, nesse aspecto, a gente precisa ver como que isso se encaixa no que nós queremos, né? Então, como ele vai afinar, vamos dizer assim, durante o período que eu estou trabalhando, existe aqui um truque que eu apliquei, que é justamente a gente trabalhar com fios dobrados, né, em alguns momentos, mais exatamente na hora que a gente for tramar propriamente dito, né? Então, eu vou fazer a demonstração completa e vocês, né, eu convido vocês a procurarem na playlist da parceria TR Brasil, e eu peço desculpas porque eu ainda não estou conseguindo colocar cards nos meus vídeos, eu não sei exatamente o que está acontecendo com o YouTube, né? Eu ainda não posso colocar cards, eu acho que é porque eu fiquei muito tempo sem fazer nada, e aí tem algumas coisas que estão meio bloqueadas, né? Mas assim que eu puder colocar cards, aí isso já facilita, tá? Mas eu coloco na descrição desse vídeo também o link para esse vídeo, né, de demonstração do tear tridente, e eu acho que seria interessante vocês complementarem, tudo bem? Então, agora eu vou mudar um pouquinho a minha visão e a gente já começa. Muito bem, então agora eu mudei a visão um pouco para a gente poder olhar um pouquinho mais de perto aqui esses pinos, tá? Então, a distribuição do tear tridente, ela é feita mais ou menos desse jeito que nós estamos vendo aqui, tá? Então, esse início aqui eu tenho 4 pinos, eles estão aqui aproximados, eu tenho um espaço que é o dobro disso aqui. Depois eu tenho mais 3 pinos, um outro espaço maior, 3 pinos. Isso aqui vai permitir que eu coloque os fios um a um em cada espaço, o que já é diferente, né? A exceção desse espaço maior, naturalmente, que ele vai ter que entrar 2 para poder ajustar a trama, né? Ajustar o urdume. E a trama também, como a gente vai ver. Mas principalmente para ajustar a distância entre os fios. Isso aqui já é diferente do tear comum, né? Porque, em geral, o tear de prego comum ou tear de pinos comum, ele vai ter aí uma sequência de pinos ou pregos, todos eles são colocados na mesma distância entre eles, e em cada vão, normalmente, nós posicionamos 2 fios. Aqui não, aqui a gente já tem uma certa distribuição de pinos que vai permitir que um fio seja distribuído por cada vão desse tamanho. E aqui, excepcionalmente, entrarão dois fios para ajuste da distribuição. Isso aqui faz com que a trama, por si só, ela já seja uma trama mais fechada, né? Então, originalmente, os teares tridentes, eles foram feitos para produzir tramas de fio fino, né? Então, eu tenho esses aqui, que são exclusividade da Terra Brasil, a única que produz teares tridentes com esses pinos aqui, ajustados para fios mais grossos e para quem gosta de uma trama um pouco mais fechada, né? E a Tear Brasil também produz teares tridentes de prego, os originais, né? O que realmente é uma maravilha para nós, porque, assim, pelo menos até onde eu sei, é a única, né, o único fabricante que está com esses tipos de teares em distribuição. Pode haver outros, né? E se eu estiver errada, é só me corrigir. Mas a princípio, né, a Tear Brasil ela está aí forte no segmento dos teares tridentes, vamos colocar assim, né? Pelo menos nesse momento. E também confio, né? Justamente porque eu tenho aqui um tipo de tear que vai durar para a vida inteira,
né? Então, isso daqui, para você quebrar ou arrebentar, você tem que ser muito grosseiro, vamos colocar assim, né? Então, ou usar demais ou não saber como lidar com isso, porque são teares extremamente resistentes, né? São bonitos, eles são extremamente úteis naquilo que ele se propõe a fazer, enfim, né? Eu tenho aí toda uma gama de elogios que eu poderia fazer para a TEAR Brasil, porque realmente ela é uma parceira. Muito bem, então a gente vai começar agora com a distribuição do fio. O que a gente faz? Num tear tridente, nós construímos quatro camadas. É assim que a gente fala, né? As 3 primeiras camadas são de fios sobrepostos. Então, primeiro eu trabalho o urdume, que ele vai funcionar na vertical. Depois, a segunda camada é a primeira camada de trama horizontal. A terceira camada vem por cima dessas duas e você vai perceber que os fios eles já começam a ter um certo cruzamento entre si, que é a característica do ponto tela. A última camada, que é a última camada de trama, né? Ela vem então de fato arrematando o trabalho e vem colocando os fios numa condição interlaçada, como nós conhecemos no ponto tela. Mais do que falar, eu vou demonstrar. Então, agora é o seguinte: vocês estão vendo que existe esse pino verde. Esse pino verde aqui, né? Ele mostra para nós o início, isso é característica do tear, né? Então, a TEAR Brasil, ela já traz um pino de início aqui, para que a gente não se perca, tá? E eu vou subir esse fio agora, né, que tá aqui colocado, amarrado aqui, né? E, naturalmente, você pode fazer um nó corrediço, como você queira, aqui é um nozinho comum, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir com esse fio até lá na frente. Aí eu mostro para você como é que vai ficar, tá? Como a gente vai trabalhar em 4 camadas, então a primeira camada ela sobe, ela passa pelos 2 fios roxos que estão lá na frente e ela desce, tá? E vai passar pelo pino azul aqui do lado, tá? Então, é a primeira camada, né? Vamos nos lembrar que a gente tem 4 camadas. Então, a primeira camada vai ser assim: nós usamos esse pino inicial, subimos com o fio, passamos por esses 2 pinos roxos que estão aqui, ó, que eu tô mostrando que tá lá longe, e eu posso dar um zoom se você quiser. Então, ó aqui, ó. Tá? Você consegue ver que eu passei com o fio por trás desses 2 pinos, estou descendo por esse espaço, por esse vão maior, né? Que você vê que o vão não coincide com o outro vão, que tá aqui. Nem pode coincidir, né? Porque eu quero deixar os fios retos. Então, nós temos o fio lá na frente. Deixa eu tirar o zoom. Tá? E nós vamos, então, voltar aqui na minha posição original. E nós vamos, então, voltar com o fio, ó. Eu voltei aqui e vou dar a volta por trás desses 2 pinos roxos. Então, uma coisa que você já percebeu que aonde tiver pino da mesma cor, 2 pinos da mesma cor, é onde o fio tem que passar por trás, né, juntando esses 2, né? Então, passando por trás dos 2 pinos, ó. Certo? Então, agora eu vou subir. Eu vou ajeitar a fita, e isso que eu tô fazendo aqui, que eu vou fazer eventualmente, é para qualquer fio fita, né? Você tá trabalhando com tira de tecido, por exemplo, que você mesmo cortou, é uma preocupação que você, né, pode ter, se quiser, né? É evitar que o fio torça, né? Você deixa ele assentar mais ou menos no natural. Eu sei que chega uma hora que é quase impossível fazer isso, porque o fio ele vai torcendo naturalmente, né? Mas a gente vai parando aqui e vai dando uma ajeitada. Mas também não precisa ser nada de excepcional. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer isso, senão vai ficar tudo errado. Não, não vai, tá? Só para melhorar um pouquinho o aspecto. Olha, então é o seguinte.
que eu tô conseguindo com isso? Eu tô conseguindo fazer com que os fios fiquem retos, tá? Eles estão vindo numa coisa reta, o que também já é diferente de um tear comum. No tear comum, a gente vai ter uma trama, né? Que nós fazemos nós temos um urdume que vai de maneira contínua e ele fica no aspecto de zigue-zague. Então, os fios, né? Muito embora isso não dá nenhum tipo de problema, eu trabalho com esses teares sempre. Uma das coisas que nós temos aqui de diferente com o tear tridente é que ele coloca os fios de uma maneira bastante reta, né? Ah, mas eu posso fazer isso num tear comum. Você pode, sem dúvida nenhuma, tá? Mas essa distribuição, ela facilita muito a maneira como nós estamos fazendo aqui, tá? Construir um ponto tela em 4 camadas, ela pode ser feito em qualquer tear, e que não precisa ser o tridente, tá? O tridente, ele facilita a nossa vida, e muito, né? E vai mais rápido. Então, assim, comecei aqui, dei a volta lá em cima, voltei, ó, passei aqui por esse vão, voltei, dei a volta por esses 2 roxos, subi pelo vão maior aqui, dei a volta pelos 2 roxos, dei a volta, desci, e agora é intuitivo, porque eu vou sempre circular os roxos, os 2 roxos, para a primeira camada, tá? Então, simplesmente eu vou fazer isso até o final. Eu vou, né, ajeitando o fio aqui e vou fazendo a mesma coisa, tá? Sempre pegando 2. Eu pego 2 em cima, eu pego 2 embaixo, sempre tomando cuidado para que eu siga a ordem correta. Uma coisa que existe nesse tear e muita gente não gosta é você ter que ficar prestando atenção na ordem, porque se você, num tear desse aqui, você errar a ordem, né? A última camada, ela não dá certo, né? Porque eu dependo do trançar que eu vou conseguir no final, né? Nós vamos ver que ao final, a última camada é aquela camada que vai mesmo entrelaçar todo mundo. Então, eu preciso que essa distribuição ela esteja bastante correta para que isso dê certo. O que muitas vezes não acontece num tear comum, né? Por isso que eu gosto muito do tridente para fazer esse tipo de distribuição. Falando de novo, eu uso qualquer tipo de tear, tá? Para mim, realmente não há problema, mas eu gosto do tridente porque ele tem essa funcionalidade aqui. Muito bem, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir, ó, eu tô seguindo aqui, né? Então, a primeira camada, lembre-se, a gente está construindo o ponto tela em 4 camadas. É isso que nós estamos fazendo. Então, a primeira camada é a camada de urdume, e eu estou seguindo aqui. Então, eu circulo os roxos, circulo o roxo lá em cima. Circulo o roxo lá em cima, né? Bastante intuitivo. Eu adoro esses teares por causa disso. É tudo, assim, bastante facilitado para que a gente possa simplesmente se divertir, né? Não ficar estressado. Então, aqui, ó. Vejam que eu não tô, né, nem mesmo me preocupando muito em lado. Vez ou outra eu arrumo aqui, mas eu sei que isso vai ser uma tarefa um pouco impossível, tá? Que eu já fiz a outra ali e tentei perder um bom tempo ajeitando as tiras, né? E assim, tem uma hora que vai ficar meio difícil. Então, a única coisa que eu vou recomendar é que não deixe ficar muito torcido. Só isso, tá? Deixa sentar naturalmente. E também não deixa apertado. O que nós precisamos, né? É que não fique apertado. Ó, prontinho. Eu já cheguei aqui, vou circular os 2 últimos lá em cima. De vez em quando eu vou bater o braço, porque eu tô numa condição aqui bem complicada da minha câmera. Então, eu já peço desculpas também por isso, tá? Só ver aqui. Pronto. Ó. Vem aqui. Prontinho. E eu cheguei aqui no último azul, ó, tá? Então, agora nesse ponto, eu vou
eu vou dar um pequeno zoom pra gente dar uma olhada aqui, tá? Cheguei aqui, ó, tá? Então, eu circulei todos os roxos e cheguei aqui, né? Continuando, passando sempre a direita do pino azul claro, né? Então, eu cheguei aqui. Eu vou continuar com a mesma ideia. Vocês veem que tem dois roxos pra cá, né? Então, o que eu vou ter que fazer agora é simplesmente circular esses dois roxos e eu vou começar a construir a primeira camada de trama. E ela vai passar por cima. Olha só que interessante. Ela vai passar por cima, eu não vou tramar nada nesse momento. Eu simplesmente vou passar por cima. Então, vamos voltar com a nossa visão original. Um pouquinho. Pronto. Nossa versão original. E nós temos, então, a primeira camada de trama que eu vou construir. Ó, rapidinho, eu vou lá para o outro lado. Aqui do outro lado, eu tenho que seguir o que eu fiz aqui, certo? Então, agora eu vou circular os dois roxos e voltar. Olha como é fácil. Venho, entro aqui no vão, entre azul claro e roxo, circulo os dois roxos e volto. Olha como é fácil, tá? Então, o mesmo cuidado que você tomou antes, você vai tomar agora com as fitas. Então, rapidamente, eu vou fazer esse trançado. Então, agora, a primeira. Olha só que interessante que vai ficar. Nesse momento, você não enxerga nada. Fala, olha, eu não tô vendo nada aí de trama, tá? A mágica começa já já. Então, confie em mim. Essa aqui é a parte mecânica super rápida, que você simplesmente vai fazendo até meio sem pensar, né? Prestando atenção, naturalmente, mas meio sem pensar. E aí, como o tear é todo intuitivo, você não vai ter nenhum tipo de trabalho, tá? Porque você tá simplesmente reproduzindo o que você fez antes, circulando os dois roxos. Vamos lá. Então, primeira camada de urdume, primeira camada de trama. Eu vou até sair lá pra frente, ó, porque eu já tô lá na frente. Aqui, ó. Tá? Mesma coisa que eu já falei, não deixa apertado, ele tem que ficar confortável, reto, tá? Não precisa ficar super tenso. Isso daí não vai ajudar a gente. Então, aqui eu tô terminando, ó. Tá? E de vez em quando eu ainda vou dar uma batida aqui. E vai tremer a câmera. Ó. Aqui. E eu entrei no último aqui, ó. E eu vou dar um zoom grande pra gente poder ver lá na frente. Eu cheguei lá no último. Pronto. Aqui, ó. Arguei aqui, ó, pra gente ver, tá vendo? Eu cheguei aqui. Então, desse lado aqui, eu tenho um azul claro, eu tenho um vãozinho, né? E eu tenho um roxo. Com isso, eu terminei urdume e trama. Então, nós temos, e aí eu vou virar aqui para você rapidamente, vou tirar desse zoom aqui, passar para um outro, ó. A gente tem simplesmente a primeira camada aqui embaixo, a segunda camada aqui em cima, tá? Então, eu tenho esse tipo de construção, tá? Ó. Tem esse tipo de construção que ele tá super tranquilo, certo?
Então, agora eu vou ajeitar aqui de novo e nós vamos começar, então, para a terceira camada. Então, agora a gente tá indo para o final desse desenho. Perdão, o final dessa construção, né? Muito bem, então agora a gente vai começar a terceira camada, né? Que seria a segunda camada de urdume. Então, ela tem que vir na vertical. Mas uma coisa que nós vamos observar é que nós vamos ter que fazer, para respeitar o desenho, a gente vai ter que, primeiramente, trocar de cor, tá? Então, eu vou cortar esse fio aqui, que nós acabamos, eu vou cortar, vou deixar ele aqui quietinho, tá? Se você quiser, pode dar uma segurada nele assim, dar um nó, como você queira. Então, nós vamos cortar, que eu vou precisar dele em outra posição, né? Então, eu vou cortá-lo e eu vou começar com o fio. E aí, nós vamos nos lembrar que nós paramos aqui, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? E eu vou levar o zoom um pouquinho mais lá na frente, isso aqui, tá? Para mostrar para vocês como é que nós vamos fazer. Então, o que que acontece? Se eu estivesse trabalhando com fio de cor só, a próxima coisa que eu faria era circular esses dois roxos, né? Vocês já perceberam que isso é um padrão que está acontecendo, eu tô sempre circulando dois roxos. Então, eu parei aqui, né? Eu faria isso e entraria nesse vão. Isto é necessário porque a próxima camada de urdume, ela não pode vir exatamente em cima da camada anterior. Ela precisa vir um pouquinho de lado. Ela tem o próximo fio que entrar aqui, ele tem que entrar de lado, né? Porque senão eu não consigo construir ponto tela. Eu preciso que os fios estejam lado a lado. Então, para eu poder fazer isso, eu tenho que fazer esse movimento, entrar aqui nesse vão e seguir da mesma maneira. Para o nosso desenho, eu preciso pegar uma outra cor. Então, agora eu vou pegar, né, esta cor aqui, que também nós estamos usando, e eu vou fazer, então, a continuação com esse fio, tá? Esse aqui ele tá cortado, agora eu vou entrar com esse, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrar com ele nesse vão, tá? É isso que vai acontecer. Eu entro com ele nesse vão e desço. Para eu poder segurar isso, eu vou só me ajeitar um pouquinho aqui. Só tirar, meu amigo. Só um pouquinho. 2 minutos. Então, pronto. Agora eu tô com a minha turma aqui. Uma parada. Tudo bem? Eu vou dar um nó, tá? Eu vou fazer o que eu tô fazendo, porque esses nós aqui são bem simples e nós vamos desmanchar tudo, tá? Então, só vou dar um nó nesse fio aqui, nesse pino, e vou descer, ó. Eu vou empurrar pra cá e eu desço com a fita até o ponto que eu quero. Onde eu quero? Tá? Eu quero aqui. E vou deixar ele bem reto. Então, eu entrei no vão entre esses dois roxos e eu vou entrar no primeiro vão entre o verde, que é o inicial, e o azul claro, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque desta maneira eu consigo colocar os pinos lado a lado. E agora eu vou dar um zoom aqui médio para a gente poder entender exatamente o que que nós queremos. Ó. Olha aqui, ó. Pega a camada lá de baixo, que é a primeira de urdume. Olha só o que que tá acontecendo. Eu tenho esse fio de urdume, agora eu tenho esse, que também é o urdume, e eu tenho esse, tá? Só que tem um fenômeno aqui que tá acontecendo com esse fio de trama. Vocês conseguem perceber que o fio da trama agora, se eu fizer isso, ele passa o primeiro por baixo, esse novo ele passa por cima e o segundo tá passando por baixo. Isso me dá a característica de ponto tela,
tá? Então, agora fica fácil da gente entender o que nós estamos vendo, né? Então, eu não posso que ele esteja aqui, ó. Se ele estiver aqui por cima, eu não consigo fazer. Agora, se ele estiver aqui do lado, eu consigo fazer. Olha só como fica fácil. Olha como fica fácil, porque vai faltar somente uma camada e essa última camada ela vai tramar, então. Vai ser muito interessante da gente observar. Vou tirar o zoom. Vou posicionar aqui e agora a gente já entendeu. Para que eu possa ter essa distribuição do jeito que eu preciso, eu também vou circular 2 pinos. No caso no caso aqui, agora, qual é a nossa ordem? É circular um azul claro e um roxo. Circulando 2, eu vou entrar no vão entre os 2 roxos e eu posiciono meu fio entre 2 fios da primeira camada. Olha, não precisa nem dar zoom, acho que todo mundo tá vendo, tá? Subo até o ponto que eu quero. Então, o ponto que eu quero é o vão grande, lá em cima. Dou a volta e desço. Olha só. Tá? Zoom grande, pra gente poder entender. Olha lá. Olha o que aconteceu. Mesma coisa que eu fiz embaixo, eu fiz em cima, tá? Então, tô circulando o azul, tô circulando o roxo, entro no meio dos 2 roxos e desço com o fio. Tranquilo, né? Então, volta aqui, vamos lá. E agora, eu vou continuar com a minha outra cor, tá? Então, a sequência de cores é primeira e segunda camada de bege, terceira camada, que é a camada que nós estamos executando, nós estamos fazendo desse marrom meio esverdeado, enfim, desse tom aqui, né? Rapidamente, tô fazendo, né? Tô tentando aqui no melhor das minhas capacidades distorcer a fibra, tá? Fazendo o que eu já estava fazendo, que era justamente colocar isso aqui sem apertar demais, tá? Então, eu tô aqui. Passando aqui. Quando torce aqui, dou uma distorcida e assim eu vou, tá? Puxando. Ao final, depois a gente conversa, né? O quanto que você vai precisar fazer uma almofada desse tamanho, mas eu já te digo que não erro muito, eu tenho praticamente certeza que é isso, tá? Você vai precisar de um novelo de cada cor. É o que você vai precisar para fazer a nossa almofada de minuto com este fio, tá? Então, trocando o fio com este tear, aí a gente precisa fazer uma nova avaliação. Distorcendo, passando. Olha. Então, você já entendeu? Ah, nós estamos circulando de 2 em 2? É, ué. Bem isso, tá? E posicionando o fio de maneira reta, de modo que ele construa ponto tela. Aqui. Assim. Aqui. Essa fibra aqui, ela naturalmente meio que vai dobrando no meio, sabe? O corte,
ela já faz com que ela meio que tenha um pouco de tendência a enrolar, né? Mas você vai desenrolando, deixando só ela dobrar. Dobrada no meio tá bom pra nós, tá? Isso aqui já nos ajuda. Ela vai fazer isso mesmo. Você não vai conseguir trabalhar com ela aberta. É, característica. Mas pra nós não tem problema, porque a gente vai ter o nosso truque aqui pra poder fechar bem essa trama e ficar bem bacana. Aqui já tô chegando no fim da nossa terceira camada. Então, aqui a gente vai circular os dois últimos que eu quero lá em cima. E cheguei aqui no fim, tá? Então, agora a gente vai dar o nosso zoom básico para poder, então, enxergar nosso zoom médio. Poder enxergar onde eu cheguei, aonde nós estamos, né? Deixa eu só posicionar aqui, ó. Então, eu cheguei nesse ponto. Qual seria a lógica, né? Nossa lógica agora é justamente virar nesse ponto. Então, eu circulo esses dois, azul claro e esse roxo. Então, se eu tivesse, né, se eu fosse continuar e irei, né, a gente entraria com o fio aqui, seria a quarta camada. E a quarta camada, ela precisa vir agora, de fato, fazendo um movimento de trama, tá? Ou seja, eu tenho que... De vez em quando eu perco foco. Aqui. E eu ponho aqui. Pronto. Então, aqui, eu literalmente, eu preciso passar agora, tá? Não basta passar por cima de tudo, porque isso não vai construir a tela, tá? Eu agora, de fato, eu preciso tramar. E aí, para respeitar o nosso desenho, né? A gente vai, então, entender exatamente como é que nós vamos fazer essa trama. Eu posso, e isso tanto faz, tá? Eu posso aproveitar esse fio mesmo, tá? Que eu parei aqui e começar a tramar para cá, se eu quiser. Ou então, se a ordem das cores for um problema, o que não é o caso aqui para nós, tá? Porque nós vamos começar com uma cor e nós vamos terminar com a outra, e isso daí não faz diferença pra gente no desenho. Eu posso, então, segurar isso aqui um pouco, tá? Deixar ele quieto ou cortar o fio, enfim, do jeito que eu achar que devo, e começar com a outra cor. Porque nós vamos construir, então, essa camada final com as duas cores, para que a gente possa ter justamente o desenho que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, vamos segurar um pouquinho aqui, só para demonstrar o que é que nós temos, ó. Então, esse é o desenho que eu quero construir. E esse desenho, ele está sendo construído, para que ele assuma esse padrãozinho, ele está sendo construído com as duas cores. Então, as passagens da quarta camada, elas estão acontecendo com as cores alternadas, olha. Então, você... Aqui, olhando assim, parece tudo a mesma coisa, tá? Mas a gente tem aqui a quarta camada que começa aqui, eu comecei em bege, mas eu poderia começar com o verde, porque eu terminei com o verde aqui em cima, tá? Então, se a gente começar com o verde, simplesmente vai acabar com bege, é só virar o desenho depois, tanto faz, tá? Então, eu comecei aqui com bege, tá? Depois, aqui é justamente a camada que a gente já tinha feito antes, tá? Então, essa aqui é a segunda camada que nós construímos de trama, ela tá aqui.
Depois eu venho trançando com a terceira, com a quarta camada, dando continuidade à quarta camada de trama, e eu fiz na outra cor, ó. Então, eu tenho uma alternância de cor. Comecei com bege, depois eu vim com verde, depois eu vim com bege, verde, e assim por diante nós vamos seguir até terminar o desenho. O que nós vamos fazer mais, além, né? Nós vamos trabalhar, ao invés de trabalhar com o fio, né? Ao invés de a gente trabalhar com o fio sozinho, nós vamos trabalhar com fio dobrado, porque isso vai fechar a minha trama ainda mais, tá? E como o fio, ele tende a diminuir de tamanho, como eu falei para vocês, né? Então, ele tende, é uma fita que ela tende a ficar bem assim mesmo, né? Esse tipo de ação, né? Trabalhar com fio dobrado, ela vai ser bastante favorável para a gente fechar a trama mesmo. Eu poderia trabalhar, né? Grande pergunta. Poderia trabalhar com fio único? Ao invés de eu fazer isso, trabalhar com fio só? Pode, só que você vai ter uma trama mais aberta. E o que eu queria era fazer uma trama mais fechada. E uma coisa um pouco mais rápida, né? Então, eu vou fazer do jeito que eu fiz ali e a gente vai ter um tecido bem fechado. Vamos começar com esse verde, ao invés de eu cortar o fio, porque eu já dou a volta aqui e a gente já começa, tá? Eu acho que eu vou colocar a posição um pouco assim, ó, tá? E eu vou aproximar um pouquinho pra gente começar, porque o detalhe é importante. Então, vamos ver, eu acho que assim tá bom, tá? Para você poder entender esse início, depois eu volto a visão, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou circular esses dois aqui, tá? E agora, eu quero, de fato, tramar. Então, eu vou puxar o fio, né? Desenrolar o melhor que eu posso. Pessoal, é o melhor que eu posso, tá? Mas não tá desenrolando, então vai enrolado mesmo, né? Porque agora, você vai começar a passar e ele enrola, tá? Então, você vai fazer o melhor que você puder. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse vão, tá? Por quê? Porque eu preciso construir a quarta camada entre os fios da segunda camada que estão aqui, ó. Tá? Ele tem que ficar aqui do lado, ó. Ele tem que entrar aqui nesses vãos. Então, eu vou entrar nesse vão e vou começar a tramar. E ele vai entrar dobrado, tá? Então, eu dobro o meu fio, ó, em qualquer posição, que depois fica fácil de puxar. E puxo o fio lá de baixo, que é da nossa primeira camada, é a primeira que nós construímos. Eu puxo o fio para eu poder ingressar aqui por baixo e passar aqui por cima. Aí você podia perguntar para mim, mas por que você está fazendo isso, né? E por que você está começando por baixo do fio da primeira camada? Porque eu tenho que respeitar o que tem aqui na próxima, ó. A segunda camada, nesse fio aqui, ó, pra gente poder entender. A segunda camada, ela passou por cima deste fio da primeira. Portanto, este fio aqui por baixo, ele tem que passar por baixo, porque nós temos que fazer a alternância, tá? Nós vamos alternar tudo, porque senão eu não faço tela. Então, eu vou fazer aqui, ó, e veja, eu tô pegando o fio da primeira lá embaixo, ó, e tô passando por baixo, ó. É só o que eu tô fazendo. Tô fazendo, inclusive, com a minha mão. Ah, eu gosto de gancho. Não tem problema. Se você gosta de gancho, faça com gancho. Se você gosta de agulha, faça com agulha. Faça como achar melhor, tá? Isso não vai fazer nenhuma diferença. Sou eu que gosto de fazer com a mão. Porque eu não me ajeito com gancho, já disse isso em vários outros vídeos. Então, cada um faz do jeito que acha que é melhor, né? Então, eu tô passando aqui, tô mantendo o zoom médio aqui pra gente. Zoom médio, pessoal, é o que tá no meu celular aqui, uma vez, né, de aumento. E aí, o zoom grande, né, é o zoom de 2 vezes de aumento, tá? Então, eu tô no zoom médio, só pra gente poder colocar, não sei nem se é assim se fala, mas enfim, é assim que eu tô falando.
deixar isso aqui. E eu tô chegando aqui no fim, ó. Olha aqui, a primeiríssima que nós fizemos. A gente pega, coloca, tá? E eu vou enroscar nesse pino, porque eu tô vindo com ele dobrado. O que seria o normal? O normal, se eu estivesse trabalhando com um fio só, era eu, então, fazer o quê? Eu entrei ali, saí nesse espaço aqui, ó, do lado desse azul. E eu circularia esses dois pinos, tá? Porque eles não têm, vocês já perceberam, né? E quem tiver o tear sabe que os pinos, eles não têm uma correspondência exata, né? Eles têm que estar posicionados de modo a conseguir fazer o que nós estamos fazendo. Então, eu entrei no espaço entre os dois pinos roxos do meu lado direito e eu cheguei aqui, né? E o normal era eu sair com o fio do meu lado, né? Sair com o fio aqui nesse vão entre o pino azul claro e o pino inicial, que é o verdinho, tá? Como eu tô trabalhando com ele dobrado, eu simplesmente venho e enrosco nesse pino azul. É só o que eu preciso fazer e nada além, tá? Ajeito do outro lado, bato. Agora eu vou tirar esse zoom, tá? Pronto. Bato aqui, tá? Ó, bato bem. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tá vendo esse fio aqui? Esse fio aqui é da nossa segunda camada, não é? Eu simplesmente vou trazê-lo para baixo e vou ajeitar. Não preciso fazer mais nada, porque ele já está na posição. Então, é só eu bater para ajeitar na tela, ó. Só bater, tá? Certo? Feito isso agora, ó, eu afasto esses aqui, eu já coloquei esse na posição, porque o próximo ele tem que vir nesse espaço, tá? Então, quem é o próximo? O próximo, ele é o nosso fio bege. Então, eu vou pegar o fio bege, tá? Vamos puxar aqui no canto pra gente poder ver o que tá acontecendo, ó. Esse aqui é o nosso fio que entrou dobrado. O fio bege também vai entrar dobrado. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente pego o fio e dobro, tá? Um tanto aqui, ó. Vou deixar aqui né? Uma cauda pequenininha. Tá? E vem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer exatamente o que eu fiz para o início da quarta camada. Ou seja, eu vou fazer exatamente o que eu fiz para esse aqui, né? O que eu vou fazer? Eu puxo o fio da primeira camada, ó, lá de baixo, passo por baixo e eu vou deixar nesse vão. Acomodo aqui nesse vão. E vem. Ó. Fica bem acomodado. E vou fazendo exatamente a mesma coisa, olha. Ó, deixa a cauda pra cá e você só vai ajeitando, ó. Aqui nessa posição é boa. Eu só lamento porque a câmera não para de tremer. Ó. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Tá? Puxando, puxando, puxando. Então, justamente esse jogo de cores é que vai dando a padronagem para nós, né? A execução em si, ela não é difícil, é ponto tela, tá?
Mas o jogo de cores, ele vai produzindo desenhos. E você pode mudar esse desenho como quiser. Em inglês a gente chama isso de color and weave, né? Então, você simplesmente usa a cor e tece de uma maneira muito simplificada, né? Sempre ponto tela, mas o que está sendo aí a vedete é justamente a diferença de cores, né? Então agora você pode imaginar, nossa, e se eu fizer com 3 cores, por exemplo, 4 cores, olha, o céu é o limite, né? Agora que você conhece como trabalhar com 4 camadas, você pode fazer uma camada de cada cor, né? E você vai ter uma coisa muito, muito diferente. Muito bem, cheguei aqui agora, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse pino aqui, ó. Tá? Para ficar retinho. O normal seria acontecer o quê, né? Seria acontecer eu entrar nesse vão, para continuar com o mesmo fio. Como não é isso que nós estamos fazendo, então nós vamos simplesmente colocar nesse pino aqui, né? E puxar, para ficar bem reto. Então, eu ajeito aqui e coloco isso bem aqui. Então, vai ficar retinho, tá? Então, distribuição aqui, não vai haver nenhum tipo de problema, tá? Sempre colocando para baixo e também não puxar a trama demais, tá? Simplesmente deixa ela se acomodar de maneira mais natural possível, olha. Tá? Agora, é só puxar o fio da terceira camada que tá aqui em espera, ó. Só puxar. Só puxar, 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 ó. Ajeito, tá? Ajeito, coloco no lugar. Agora, o que que eu vou fazer? Esse fio aqui da nossa cor anterior, ele tá em espera. Então, eu venho com esse fio agora, porque eu preciso entrar aqui. Eu preciso colocar a próxima camada aqui. Então, eu vou entrar nesse vão, ó. Circulo esses dois, né? Excepcionalmente, eu vou passar por 3, esse, esse e esse, porque o fio tá aqui, tá? Então, eu vou entrar nesse vão, para eu poder trabalhar, dobro o fio e faço exatamente o que eu tenho feito, ó. Puxo o fio lá de baixo, passo por baixo, né? Vocês perceberam que todas as camadas, todas as passadas da nossa quarta camada, elas estão funcionando exatamente do mesmo jeito, tá? Eu tô sempre começando por baixo, né? Automaticamente passa por cima do próximo. Aí eu venho por baixo, por baixo, por baixo, olha, tá? Sempre por baixo. Por quê? Porque a terceira camada, ela já tá resolvendo pra mim o que tem que resolver. Olha só, eu vou dar uma pausinha aqui pra gente poder observar o que que nós temos. Nós já temos ponto tela, ó. Tá? Ponto tela, ele tá se estabelecendo aqui facilmente. Tá? No vídeo que eu fiz de demonstração do tear tridente, que ele já existe no meu canal, eu trabalhei com um fio só. Então, ali é o método tradicional. Eu recomendo que você assista, né? Para que, se você não sabe como trabalhar com tear tridente, você vai aprender, né? E a própria Tear do Brasil, obviamente, ela tem aí também o seu canal, né? E os seus vídeos demonstrativos, enfim. Opa, perdão. Seus vídeos demonstrativos e, naturalmente, você pode escolher a fonte, né? No YouTube tá cheio de gente também que mostra tear tridente, principalmente em inglês, né? Eu recomendo o canal de uma artesã, é a Sue Burton, onde ela
Ela demonstra vários tipos de ponto, né? Ah, mas tá em inglês. Não, mas a legenda não tem problema, o importante é o movimento, né? Não tenha medo disso. E você pode tirar dúvida comigo quando quiser, tá? Deixa seu comentário. Tudo bem, né? Eu tô tentando fazer o máximo aqui pro fio não enrolar, mas é como eu falo pra vocês, tá? Vai chegar uma hora aqui que esse danadinho, ele vai enrolar mesmo. Aí só vai dando uma melhorada aqui. Então, a única coisa que você vai ter que perder um pouquinho de tempo, tá? É assim, não deixando que o fio enrole. Mas a execução em si, ela é muito fácil. Extremamente fácil. Olha, que eu tô fazendo o mesmo movimento. Então, agora, que eu acho que já ficou claro como é que a gente vai fazer, porque nós vamos simplesmente ir alternando as cores e fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Quando você chegar desse lado aqui que eu tô chegando agora, é só procurar um pino, né, que deixe o fio reto, e intuitivamente você vai saber qual que é, ó. Por exemplo, nós chegamos aqui, claro que vai ser nesse que eu vou enroscar, porque é o que deixa mais reto, né? Ó. Tá? Empurra para baixo, puxa aqui do outro lado, ó, para ajeitar o fio, ó. Tô simplesmente puxando, né? Nada de excepcional. Se a alça ficar torcida, não faz mal, tá? O importante é não torcer muito o trabalho, o máximo possível. Melhor que você puder. Tá? Aí ajeita, ó. Ajeita aqui, né? Não deixa muito apertado e pronto, né? Aí, pra gente poder só concluir aqui, porque o resto já acho que já tá bem demonstrado, simplesmente eu vou puxar a terceira camada aqui e já vou colocar ela no lugar, ó. E agora eu vou trocar de cor. Certo? Então, eu vou seguindo dessa maneira até chegar no fim. Quando eu estiver lá no finzinho, a gente volta, então, para conversar a respeito dos arremates que nós teremos que fazer antes de tirar do tear. Estamos de volta, terminei o trabalho, falta uma camada, né? Falta uma passada, aliás, para a gente poder terminar. Então, eu tô colocando nessa visão para a gente poder ver como é que ficou o nosso padrão. Olha que bonito, né? Então, nós estamos aqui com praticamente tudo pronto, falta só mais uma passadinha para a gente poder terminar esse trabalho. E vá lá, tá prontinho. Olha só que bonito que ficou a nossa capa, né? Então, já vai fazer o complemento com essa daqui. Então, o que que nós vamos fazer agora, né? Eu vou construir a última, né? Vou tirar dessa visão aqui do alto, pra gente poder ter um outro panorama. Vou terminar essa última e nós vamos, então, passar o arremate, né? Como é que nós vamos fazer para tirar isso aqui do tear? Nós temos que ter alguns cuidados, né? Como a gente trabalhou de uma forma um pouquinho diferente, nós teremos obrigatoriamente que fazer um arremate lateral para que os pontos não se soltem, tá? Isso daí é uma característica de você trabalhar com fio dobrado, né? Ele precisa de um arremate lateral para você poder tirar do tear. E nós vamos ter que fazer isso aqui também, tá? Mas antes de tudo, então, vamos terminar o que a gente tem que terminar aqui. E a gente passa para esse arremate, então. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a posição da minha câmera. Vou mudar aqui. Do jeito que eu tava fazendo aqui. Então, a gente tem uma outra visão. Deixa eu ajeitar melhor aqui. Eu vou virar o tear, tá? Porque isso não faz diferença alguma. Então,
eu já cheguei, então eu vou virar o tear aqui para nossa visão. Ó, o fio vai ficar do lado esquerdo, mas não tem problema, né? Esse fio, inclusive, vou aproveitar, né? Esse fio aqui, a gente vai cortar já, que eu não preciso mais trabalhar com ele, então tá cortado, né? Deixa eu ver se eu cortei o certo. Opa, cortei o errado. Meu Deus, cortei o errado. Não faz mal. Eu tinha que ter cortado este. Tinha que ter cortado este aqui. Pronto. Agora eu cortei o certo. E a gente vai continuar aqui. Então, o que era o correto, né? Eu cortei o errado aqui para mostrar para vocês. A gente ia dar a volta, né? Mais essa vez aqui, para poder fazer a última passada. Como eu cortei o errado, então agora a gente vai simplesmente dobrar aqui, né? E vamos fazer a última passada para terminar. Então, a última passada aqui, ela começa naquele canto, tá? Só para a gente poder entender, eu faria isso e entraria com ele dobrado assim, tá? Como eu cortei e errei, então nós vamos simplesmente pegar aqui um fio, né? E vamos terminar. Então, eu vou começar desse lado, que a gente virou o tear, né? E nós vamos fazer a última junto aqui, ó. Tá? Então, ele ficaria assim, tá? Eu vou esticar aqui, ó, tá? Então, foi isso que eu fiz durante todo o tempo. Eu fui só puxando. Então, vocês viram no começo, a gente vai, então, terminar a última aqui. Ficou bem completo, né? Conforme eu havia falado para vocês, nós começamos com uma cor e nós terminamos com a outra, né? Então, sem problema algum. A gente só tem aqui uma mudancinha, que não muda o desenho, né? Não muda o padrão. Então, tá aqui. Eu vou fazer esse término, passando a última camada, então ela é sempre mais difícil, porque ela tá bem apertada agora, né? A gente tá aqui na última. Mas ela é importante, preciso passar para completar aqui a nossa almofada. Então, eu tô passando aqui bem tranquilamente, do jeito que a gente tava conversando. Não tem muita... Tem muito mais comentários a fazer, né? Simplesmente aqui acompanhar a passagem. Se você quiser fazer um pouquinho mais rápido e você acha que você se ajeita melhor, pode fazer com um gancho ou com uma agulha, né? Nesse ponto aqui, né? Se você achar que tá muito ruim para poder manipular dessa maneira. Como eu teimo, né? Então, eu faço com a mão até o último segundo, né? Dependendo do tear, naturalmente, do fio, das condições. Quando chega nessa última camada, eu tô meio que apelando mesmo para alguma agulha, alguma coisa que facilite a passagem do fio, né? Mas, em geral, eu já vi que eu gosto de fazer com a mão mesmo. Principalmente quando eu trabalho com fio grosso, fio de malha. Ai, aí que eu gosto. Mas até com um barbante assim, eu faço com a mão. Não adianta, né? E assim, com esses teares aqui, fazer com a mão é uma delícia, porque você não se machuca, né? Essa também é uma observação que eu já fiz para vários outros vídeos, com outros tipos de teares, né? O fato de você estar trabalhando com o pino de plástico, ele realmente vai
evitar que você se machuque, né? Então, não é fácil você fazer isso aqui, né? Gostoso. Você medita enquanto trabalha. Normalmente é assim que acontece comigo, né? E existe todo um sistema, né? Que a gente pode adotar aqui para cada um que usa o tear, né? Ele tem sua própria jornada de descoberta, né? Como você quer fazer, o que é melhor, né? E aí, ó, conversando, a gente já chegou aqui no último. Então, eu tô no último aqui, ó. Tem um último fio que eu vou levantar aqui com toda a minha dificuldade, porque eu tô fazendo com a mão, mas aqui, pronto. E eu vou colocar nesse último pino aqui. Vou puxar e vou ajeitar isso aqui, tá? E pronto, ó. Esse fio aqui, ele tá com esse nó, então a gente já pode até soltar, tá? O nó, se quiser, né? Quiser soltar agora, ó. Pronto. Tá tudo certo. Então, agora a gente tá terminado, tá? Então, eu terminei mesmo. Eu tenho aqui o quadrado todinho pronto. E o que nós vamos fazer agora é justamente fazer aquele arremate que eu falei para vocês, né? Nós precisamos fazer esse acabamento justamente para a gente poder tirar o trabalho do tear. Então, o acabamento que eu vou fazer é uma espécie de ponto peruano, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Não é nada de excepcional. Simplesmente eu vou fazer um torcido, né? Como é o ponto peruano que nós usamos, assim, para ter áreas de pente liso ou ter área de pedal, por exemplo, para você começar a iniciar um trabalho, tá? Então, nós vamos fazer uma coisa bem similar. Para isso, eu preciso puxar, né? Um tanto de fios aqui, porque eu vou fazer esse acabamento com o fio bege, né? O fio marrom, eu deixei simplesmente para ele dar um detalhe nesse desenho e todo o resto em bege, né? Para que ele possa pular ainda mais, né? Então, eu vou cortar um tanto aqui, tá? E, em geral, eu gosto de cortar o fio para fazer isso, tá? Eu gosto de ficar com um pouco mais de liberdade para eu poder fazer isso. Mas se você se ajeitar, tá? E aí é uma dica, se você se ajeitar, você pode começar a fazer com o fio preso aqui mesmo, tá? Você não precisaria cortar. Então, a gente pode tentar fazer isso, ou então cortar o fio e deixar ele livre, para você poder fazer o que eu vou fazer aqui. Deixa eu só ver. Vamos tentar fazer sem cortar o fio daqui, a gente faz direto e eu vou começar então desse lado aqui. Então, eu vou começar a fazer meu acabamento daqui nesse ponto onde nós terminamos pra cá, tá? E vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas primeiro eu vou me ajeitar melhor com essa câmera e aí nós começamos.